Você já se sentiu alguma vez destoando na forma de se vestir? De alguma forma pensou que estava incomodando com seu visual? Então, a Júlia Starder, lá de Floripa, me citou num story que falava da preocupação que muitos de nós temos com o que os outros pensam de como nós estamos nos vestindo. Um beijo para você, Júlia. Te acho super original, uma artista da maquiagem. Você expressa sua autenticidade com uma liberdade admirável. Gente, quem aí admira autenticidade e estilo, siga os perfis da Júlia e do brechó que ela toca lá em Floripa, ok? Bom, durante a discussão nos stories, alguém trouxe a comunicação não violenta e na resposta a Júlia me citou, junto com uma frase que eu costumo usar bastante. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. O que significa isso, né? Quando Pedro me diz que Paulo é um grosso, Pedro está, na verdade, me dizendo que gostaria de mais gentileza, ou talvez cordialidade, e o comportamento do Paulo não está atendendo a essa necessidade dele. Se Pedro fala que Paulo é preconceituoso, ele está dizendo que precisa de mais inclusão, o respeito às diferenças. E o comportamento do Paulo não atende a essa necessidade. Ou seja, quando alguém critica ou acusa outra pessoa, ela está falando dela mesma, de algo que ela está precisando e não está obtendo diante do comportamento da outra pessoa. Segundo a CNV, nós temos a tendência de nos expressar assim porque, infelizmente, nós temos muito mais vocabulário para criticar e reclamar do que para falar do que nós estamos sentindo e precisando. Então, para quem se incomoda com as críticas de quem se sente incomodado com o que as outras pessoas estão vestindo, ou fazendo, ou falando, observe o que essa pessoa está comunicando na verdade. Será que ela tem uma necessidade de estar num ambiente mais conforme, junto de pessoas mais parecidas com ela, para que ela se sinta mais confortável ou mesmo mais aceita? Ou talvez até precise afirmar a sua própria autenticidade e quando vê alguém fazer isso de uma forma mais livre, sente-se incomodada de não ter essa liberdade. São inúmeras possibilidades. O mais importante é lembrarmos que ela está expressando da forma que ela consegue, tá, gente? Uma necessidade dela. Ao fazermos isso, nós deixamos de nos sentir criticadas, acusadas ou mesmo rejeitadas. E podemos ter até empatia por essa pessoa. Sacaram? Aqui vale um parêntese. A CNV nos apresenta o conceito de necessidades como sendo abstratas. Elas não fazem referência a coisas e nem a pessoas específicas e são compartilhadas por todos nós. Todos temos necessidade de ar, de água, de abrigo e também de carinho, de respeito, de sermos vistos e reconhecidos como seres humanos. E cada um de nós vai ter uma forma preferencial de satisfazer essas necessidades. Presta atenção agora, são incontáveis as formas possíveis para se atender a uma mesma necessidade. E temos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas que podem nos ajudar nesse atendimento. Por exemplo, eu, a Júlia, você, compartilhamos uma mesma necessidade de segurança, certo? Queremos estar seguras em nossas casas. Aí eu posso querer colocar um cachorro no meu quintal. A Júlia pode preferir colocar cadeados e grades nas entradas. E você pode preferir contratar um segurança. São infinitas possibilidades. Quando nós compreendemos isso, ficamos mais libertos de achar que somos nós que estamos incomodando. Quando, na verdade, a pessoa está incomodada por causa da necessidade dela que não está sendo atendida. Aí você pode me dizer como algumas pessoas responderam lá para a Júlia, assim, Elaine, mas e se a pessoa for meu namorado, minha namorada ou a empresa para quem eu trabalho? Eu posso até querer bancar minha autenticidade, o meu estilo, mas são pessoas importantes para mim, que eu também quero me manter em sintonia, quero estar bem, conectada com elas. E eu vou te dizer, ok, não tem nada de errado nisso, né? O importante é realmente nós termos consciência do que é mais valioso em cada momento. Eu me lembro de um caso de um funcionário da minha empresa, quando eu ainda atuava com tecnologia, né? E eu vou chamar essa pessoa de Ozzy, ok? Ele era muito estiloso, usava várias tatuagens e tinha vários piercings, além de uma barba muito estilosa, quando ainda nem tinha 3 barbershops em cada esquina, tá?
Ele vestia umas camisas com estampa de rock e jaquetas pretas, quase sempre. O visual dele chamava a atenção. Na nossa empresa não tinha nenhuma restrição quanto a isso, nós éramos bem flexíveis. Porém, algumas vezes os funcionários atendiam uma grande indústria daqui da região, onde todos usavam um uniforme muito simples. Uma camisa cor de aço, é aço que eles produzem, né? Uma calça jeans básica e sapatos. Na área industrial ainda tinham algumas restrições a mais por causa da segurança, como não usar calçados abertos, por exemplo. Um dia eu reparei que o Ozzy tinha um trabalhão para retirar todos os piercings e deixar a barba e as roupas mais alinhadas antes de ir para aquele cliente. Ninguém pediu isso para ele, tá? E eu fui perguntar o que o motivou e como ele se sentia fazendo isso. Ele me disse que ele não se incomodava. Ele percebeu que fazendo isso construía mais facilmente uma relação de confiança lá, porque as pessoas o recebiam com mais abertura. E por se tratar de um projeto interessante em uma empresa importante, uma boa participação e um bom relacionamento ali iam agregar muito na carreira e no currículo dele. E ele acrescentou uma coisa muito importante, olha só, ele tinha outros momentos e contextos onde ele se sentia bem livre para expressar sua autenticidade com a identidade visual que ele gostava. E isso era suficiente para que ele ficasse satisfeito. Portanto, meus amores, mais uma vez eu ressalto o que a CNV nos ensina todos os dias. Não se trata de quem está certo ou errado, ou quem é melhor que quem. O importante é estar consciente das suas necessidades e das infinitas possibilidades que você tem para atendê-las. E que não só as suas, mas as necessidades de todos precisam estar atendidas para que o ambiente seja harmônico e inclusivo. Agora eu vou repetir, necessidades não dizem respeito a coisas ou pessoas específicas. Ninguém é obrigado a atender a necessidade de ninguém. Cada um é responsável por buscar esse atendimento das suas próprias necessidades. Se o ambiente não está ok com as suas preferências e não é importante para você ficar ali, saia. Se as coisas que a pessoa publica nas redes sociais dela não estão ok com as suas preferências, deixe de seguir. Se as roupas que a pessoa usa não estão ok com o que você prefere usar e você não vê beleza ali, não olhe. Ninguém é obrigado a atender às suas preferências, assim como você não é obrigado a permanecer onde não se sente bem. Por outro lado, se a pessoa que está incomodada ou pode se incomodar é importante para você, ou então se adaptar a um determinado ambiente tem valor para você e não vai te trazer nenhuma dor fazer isso, flexibilize e tá tudo certo. A sua autenticidade pode ser expressa de outras maneiras, em outros contextos. São infinitas possibilidades. E em todos os casos, lembre-se, quando Pedro te fala sobre Paulo, você sabe muito mais de Pedro que de Paulo. Quando a pessoa fala de você, é sobre ela. É sobre se as necessidades dela estão atendidas ou não. Não é sobre você.